A semana começou com mais uma polêmica que pode atrasar a aprovação da reforma da Previdência e outras iniciativas do governo federal. Para a resenha de hoje, eu recebo o cientista político Fernando Chagas. Chagas, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Chagas, sobre o vazamento da conversa do celular, houve um hacker, invadiu lá o celular dos procuradores da República, uma troca de conversas com o atual ministro Sérgio Moro, na época que ele ainda era só juiz e não ministro, e que de alguma maneira ficou uma coisa meio mal explicada, né? Não se sabe direito ainda o que aconteceu, porque também fragmentos foram divulgados, não se sabe o contexto geral da conversa que ele teve com esses procuradores. Mas que prato cheio para a oposição. Arranhou, né? O Lula já está dizendo, está vendo, não era só discurso, a gente estava falando a verdade. Ele realmente é suspeito. Exatamente. O ministro, você acha, deveria ser, nesse caso, afastado do cargo para que houvesse a investigação mais profunda ou não? Ele continua no cargo e também a investigação continua? Antes de mais nada, boa noite, Irineu, em especial nossos telespectadores. Primeiro, esse vazamento, ele é ilegal. E essas provas, se forem levadas aos autos, devem ser consideradas nulas. Isso juridicamente. Isso é uma coisa que ninguém falou, porque foi hackeado, na verdade, isso, né? Alguém invadiu. Aliás, tentaram invadir o celular do Moro também e acabaram não conseguindo, mas conseguiram o dos procuradores. O dos procuradores. Então, isso é legal. Então, isso é jurídico. Porém, por outro lado, o lado político afetou, porque até então ele era o juiz, com reputação ilibada, que acabou com a corrupção, ou tentou acabar com a corrupção no Brasil, mas aí ele tem uma conversa estranha com o procurador, acertando, se isso for verdadeiro, acertando uma forma de condenar o ex-presidente Lula. Aí entra no aspecto político, para tirá-lo das eleições, da disputa eleitoral. Depois ele vira ministro, justamente do maior adversário daquele que ele condenou. Isso tudo, não juridicamente, mas politicamente, cria um problema. No meu modo de entender, até para preservar, eu pediria o afastamento durante um período, até que fosse esclarecido, e voltaria normalmente. Como uma vez aconteceu com o ministro Hagrives, do Itamar Franco. Sim. Pediu suspensão das suas funções. Foi investigado, esclareceu. E terminou o mandato. Até porque o Sérgio Moro, o próprio presidente Bolsonaro, já levantou a possibilidade de ele ser indicado, inclusive, para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, Irineu, já ficou muito difícil, porque aí... Arranha a imagem nesse nível, você acha, diria? No STF, sim. No STF, uma indicação dele para o STF teria uma reação. Os ministros do STF, nos bastidores, já falam, que ele não teve uma conduta adequada. É comum o juiz falar com o advogado, com o delegado, com os investigadores, é comum. Mas na posição dele e aquela conversa fragmentada, dá um indício que houve um direcionamento. Então o STF, parte do STF, não gostou dessa posição. Está condenando ele como se ele tivesse presidido o inquérito, ele ter tomado a frente, do inquérito. E aí não caberia a ele como juiz nesse caso. Feriu a imparcialidade. Tem dois princípios básicos. A imparcialidade do juiz e a igualdade das partes. A igualdade das partes foi rompida. Agora, mancha de alguma maneira a imagem do Sérgio Moro, mas isso também afeta a imagem do governo de alguma maneira? Por enquanto não, e mesmo a imagem do Moro, ele continua popular. Hoje eu conversei com muitas pessoas defendendo o Moro. O Moro, ele é popular. A questão aí foi mais política, isso aí no legislativo. O Moro tem crédito, vamos dizer assim. Tem crédito, muito. O crédito dele está alto ainda. No legislativo, que o legislativo não gosta do Moro, já que o Moro condenou muitos políticos, e no STF a situação não foi boa. Mas perante a população, ele continua popular, ele continua sendo o paladino da justiça. As reformas vão caminhar da maneira como estão indo, ou você acha que isso também pode interferir de alguma maneira na votação das reformas? Quando acontece qualquer fato, já que os políticos sempre dá uma tremedeira, já que os políticos entendem que a reforma da Previdência é impopular, é um motivo para dar mais uma parada. Ele vai no Senado dar explicação, na semana que ele for no Senado dar explicação, só vão falar disso. De certa forma, atrasa a reforma. Mas a reforma também vai atrasar por outros motivos, não só por esse motivo. O relator que deveria ter apresentado já, Isso.
a reforma na terça, né? Na terça, deve apresentar só na quinta agora. Na quinta-feira. Ficou para quinta-feira. Na quinta-feira. E dali é na reforma que vai começar realmente a discussão, quando vamos discutir as emendas. Com mudanças, né? Porque ele mesmo já Muitas disse que mudanças. criaria uma nova regra de transição, né? Além das que o governo já havia apresentado, mais uma, principalmente para os funcionários públicos. Isso, né? Uma mais longa. Porque se não contemplar os funcionários públicos, o lobby é muito forte. Aí que não passa mesmo a reforma. O governo tem força para aprovar essa reforma? Passa a reforma. Passa? Passa, mas bem emagrecida. Não do jeito que eles gostariam, mas vai passar. Vai passar, acredito que passe basicamente a idade. 65 anos para homem, idade mínima. 65 anos para homem, 60 para mulher. Eu não vejo... 60 para mulher, não 62 como o governo queria. 60 para mulher. O que eu vejo, nós vamos ter não uma economia em 10 anos de 1 bilhão e 200 bilhões, mas cerca de 800 bilhões. Vai ter uma emagrecida. Vai dar um alívio e que talvez lá na frente precise de uma nova reforma mais uma vez. Né? O mundo é assim, ele faz as reformas fatiada. Hoje ele faz com 800 bilhões, aí o novo presidente vai fazer com os 400 bilhões que faltam. E agora a questão da reforma dos estados e também dos municípios. Está parada. Quer dizer, havia muita pressão, alguns governadores dizendo que querem que essa reforma já inclua também a reforma dos estados, outros dizem que não. Como é que está essa situação? Os governadores, na grande maioria, os governadores querem. Querem porque também evitariam um desgaste, né? Um desgaste. Chagas? Só que os deputados e os senadores não querem, porque nós vamos ficar com ônus. Então. E o governador vai ficar com bônus. Eu vejo muitas dificuldades de passar estados e municípios, mas juridicamente eu não concebo isso. Né? Tem que ser uma reforma. União, estados e municípios. Teve uma reunião hoje, não teve, com governadores? Teve. Foram apresentar lá as condições para apoiar a reforma. Só que os deputados estão resistentes, porque o desgaste vai ser dos deputados. Então, o que eles querem? Eles querem que o desgaste não seja deles, deputados, com os servidores estaduais e servidores municipais, mas sim com os deputados estaduais e os vereadores de cada cidade. De alguma maneira, são todos populistas, né? Populista. Ninguém quer, quer dizer, é uma necessidade, mas ninguém quer o ônus, né, do desgaste político que pode causar, né, as ações. Até que avançou bastante, né? Hoje há uma consciência maior de que precisa passar essa reforma, mas não do jeito do governo. Uma reforma mais amena, com uma lipoaspiração. Não vai chegar no 1,1 trilhão, mas vai chegar perto disso. 800 bilhões. 800, né? É o que estão mais ou menos calculando aí. Isso para 10 anos, né? Para 10 anos. 800 bilhões em 10 anos. Em 10 anos. Bom, entre tantas outras notícias aí, hoje o governo e a oposição entraram em um acordo na Comissão Mista de Orçamento, Chagas, para aprovar a verba extra, né, que o ministro tinha pedido, 248 bilhões, e permitir que o governo honre aí os seus compromissos. Foi aprovado numa comissão mista e agora vai para votação no Congresso. Você acha que no Congresso passa, Chagas? Passa, mas está sendo discutido neste momento no Congresso. Passa, senão os benefícios sociais vão ser paralisados, o Plano Safra vai ser paralisado. Houve uma negociação, finalmente, entre Poder Executivo e Legislativo e chegaram a um denominador comum. A base da velha ou da nova política, Chagas? Não, foi da nova política. Os próprios deputados hoje, eles não querem negociar com o Bolsonaro, porque ele vai nas redes sociais e conta o que aconteceu. Coloca a boca no trombone. Coloca a boca no trombone. Mas passa. A condição foi o seguinte, parte dessa verba para a educação. Então, o Chagas, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. O Caderno Regional desta terça-feira termina aqui. Você continua bem informado sobre Santos e região acessando santaportal.com.br.